No São Paulo Futebol Clube continua surtindo um efeito negativo demais a última entrevista do técnico Hernan Crespo, que meio que deu tchau pro São Paulo. O técnico Hernan Crespo, depois que ele rasgou o verbo ali falando que o São Paulo era um time para brigar por 45 pontos e ele deixando uma total falta de esperança pro torcedor são paulino, ele cutucou alguns ex-jogadores que se manifestaram de maneira efusiva, que pediram até mesmo a saída do técnico, que gera uma desconfiança no elenco. A coisa ficou tão grave que o técnico Crespo ele conseguiu desagradar a todos que têm agora falado sobre o assunto. Alguns rivais, jornalistas rivais principalmente, colocam que o Crespo só falou a verdade, mas lá dentro ficou péssimo para ele e eu quero falar aqui agora. Rui Costa vai pegar o boné, o próximo a ser demitido do time de São Paulo, e Marcos Braz tem uma nova atualização para falar sobre ele aqui, coisa que vai ficando muito boa pro torcedor são paulino. E no mesmo momento em que o técnico Crespo ele fala que o São Paulo acabou, que o São Paulo vai brigar por 45 pontos e que o desânimo é total, por outro lado, o São Paulo tem uma nova diretoria, uma nova gestão, um novo plano que Harry Macis colocou, que é o presidente, colocou para nós São Paulinos, que é uma coisa muito animadora. Tem jogador por aí que está preferindo ir para outro clube, mas nós temos reforços que chegam aqui agora e eu quero atualizar também sobre o Paulinho, que é o centroavante da equipe de base, o fenômeno artilheiro, que é uma coisa muito curiosa também. Além disso, falar sobre todas as últimas notícias do São Paulo, que apresenta o monstro Rafinha. Tô feliz demais. Vem comigo então, chega nesse likeão pra dar aquela moral no vídeo. E venha comigo, faça parte dessa família que só cresce. Vou ficar muito orgulhoso de ter você por aqui. Tamo junto? Então vamos lá. O Crespo, depois que ele deu aquela coletiva fatídica, né? Uma coletiva absurda, que ele coloca um desânimo, me vem na memória que o Luciano, também um jogo antes, 2 jogos antes, ele veio a público falar que o time do São Paulo teria um ano mais difícil. E assim, se pro Crespo tá difícil, que é o técnico, que pode movimentar algo, mexer em algo, e pro Luciano, que é só fazer os gols que ele perde, e que ou andar em campo, que ele não anda mais, e que o São Paulo melhora demais, se pra esses caras tá difícil, imagina pro torcedor que tem que torcer pra Crespo e pra Luciano com o desânimo que eles apresentam, né? É uma coisa inacreditável. O Luciano, ele foi um jogador tão, assim, incompetente quando nós mais precisamos dele, que você vê o Caleri chegando agora e ele do nada já consegue entregar muito mais do que o próprio Luciano em campo. Não é por fazer os gols, mas é pela atitude, pela falta daquela apatia miserenta que o Luciano apresenta. O Caleri já traz o exemplo de como que o Ferreirinha, o Lucas Moura, o Marcos Antônio, o Danielzinho, como é que tem que correr do lado de Caleri, porque o cara é uma máquina, o cara não para. Tecnicamente, nenhum primor. Cabeceio, melhor cabeceador do mundo. Caleri é o melhor cabeceador do mundo. Com os pés, nenhum primor, nenhuma velocidade, nenhum drible, mas ele sim tem a atitude que o time do São Paulo precisa para retomada. Então o Luciano ficou muito feio também e tem que acabar o ciclo agora. O Crespo, demissão imediata. Não tem a menor capacidade de treinar o time do São Paulo, não só pelo técnico que tem se mostrado, mas sim pela atitude recente, pela falta de motivação, a falta de atitude. O Crespo reclama da falta de salários pagos e muitos torcedores compraram a ideia da falta de salário pago. O acerto de 2 meses do direito de imagem, que sempre fica atrasado, sempre ficou. Desde quando o São Paulo lutou para não cair em 2021, depois quando o São Paulo perde pro Del Valle em 22, quando o São Paulo é campeão da Copa do Brasil em 23, quando o São Paulo tem um ano catastrófico em 2025, sempre teve o mesmo salário. Então quando ganha não deve salário, quando perde é porque deve o salário. São acertos que jogadores como o Oscar, por exemplo, 2 meses o cara pega a belisca 4 milhões na conta. Um Lucas Moura, 2 meses atrasado, o cara belisca 3 milhões na conta. 1 mês e meio, 2 do Caleri, belisca quase 3 milhões também. Então falar que ficou 2... E nem é tudo isso, é só o direito de imagem tá atrasado. Ficou tudo isso atrasado 2 meses. Na hora que acerta, meu amigo, o que ganha menos lá coloca 1 milhãozinho na conta. Então é um jeito de falar que parece que é o trabalhador comum. Parece que é o o cara que trabalha no mercadinho do bairro. Não é. São milionários que estão ganhando fortuna e que tem que ganhar em dia, é óbvio. E o Harry Macis, o presidente do São Paulo, tenta colocar um pano quente aí, garantindo que vai pagar os atrasados, que ele acabou de assumir. Então ele vai pagar os atrasados
parcelado pro elenco, mas que ele não quer deixar atrasar mais. Então o São Paulo hoje não está buscando aí o Mbappé, não tá com o plano de trazer um jogador de fortuna, não. Um galopo de 48 milhões, como foi corriqueiro, nós vemos no time do São Paulo contratando absurdos, Gabriel Neves, Nicão, galopo, sem ter dinheiro para pagar os salários. Agora, o novo presidente, considerando que já tem um elenco bem formado nas mãos e que tem mesmo, agora ele entrega pro Crespo a equipe de base e fala: se vire, bonitão. Gosta de reclamar? Quer jogadores em número, não em qualidade? O número tá na base. Então receba a base e o São Paulo vai pagar o salário que o Crespo tanto tem cobrado publicamente. Harry Macis, ele dá uma atacada de mestre, né? Colocando o salário em dia, vai colocando, tentando colocar o salário em dia, e já que o Crespo reclama da falta de salário e falta de quantidade, não de qualidade, mas de quantidade, que recebe então os caras da base e o salário que fica acertado. O São Paulo faz um golaço nesse ponto aqui. O técnico Crespo, depois dessa entrevista, ele trouxe o Rafinha, que é o recém-contratado do São Paulo, uma contratação inclusive que por enquanto tá na teoria, né? Na teoria tá tudo lindo, vamos ver na prática. Na teoria está realmente tudo lindo. É uma contratação que veio para chacoalhar o ânimo do São Paulo, de um cara bastante vencedor e um cara que o primeiro é que o São Paulo não é terra arrasada. Não tem essa de São Paulo brigar por 45 pontos. Isso desanima e nós vamos acabar com o discurso derrotista. Rafinha traz essa fala. Vamos acabar com o discurso derrotista. Pra quem assistiu a live no canal, meu canal, na live passada, depois que o Crespo dessa entrevista nojenta, em tempo real, eu já falei, isso aqui é discurso derrotista, é de um cara que tá explicando, justificando a sua próxima derrota, porque ele não consegue ganhar do Mirassol, ele não consegue ganhar da Portuguesa em casa. É a desculpa da desculpa da desculpa que não tem lógica. Quer dar a desculpa de perder o clássico do Palmeiras e do Flamengo? Ainda vá lá. Não é que o São Paulo tem que dar desculpa ou aceitar a derrota, nunca. Mas quer dar a desculpa que perdeu pro Flamengo? Ainda vá lá. Agora, dar a desculpinha não ganhando de Portuguesa no Morumbis passa a ser apenas uma desculpinha pra boi dormir. Rafinha não aceitou. Luiz Fabiano, o monstro sagrado da camisa 9, o melhor 9 que eu vi na minha vida, melhor do que Van Basten, Suárez. Romário era 11, não vou comparar. Melhor 9 da minha vida, Luiz Fabiano. O cara que eu mais amei ver jogando. O cara que eu comprei a camisa assim que fechou com o São Paulo e de novo. O Luiz Fabiano falou que não se conforma com o discurso do Crespo. O discurso do Crespo ele é patético. E o Luiz Fabiano também sai em defesa do São Paulo, falando, até tudo bem, o São Paulo está em crise. O São Paulo tem dificuldades. Mas agora, vê que esse discursinho, isso aqui é achar desculpa. O São Paulo não tem um time tão ruim para estar nesse tipo de discurso. Então o Luciano, Crespo não sabem o que é. O São Paulo tem que ir embora os dois. Urgente. Desculpinha pra boi dormir não cola mais. Agora nós temos 11 contra 11 em campo com mais 5 de substituição, são 16. 16 o São Paulo tem. Tem que colocar em campo e jogar pra ganhar. Luiz Fabiano está certo de não aceitar discursinho derrotista. Rafinha está certo de não aceitar discursinho derrotista. O São Paulo tem obrigação de ganhar da Portuguesa do Mirassol, não importa o estádio, está chovendo ou não, tem que ganhar. O resto disso é desculpinha derrotista. Então não vem com um saláriozinho atrasado que isso não cola pra ninguém. Tem que fazer mais e fazer o seu papel. Cruza o braço e se esconde atrás de desculpa. É claro que não precisa jogar 100%. O Crespo, jogadores não tem que jogar 100%. E o Crespo cativa o elenco com o seu desânimo, com as suas desculpas horrorosas que estão levando o São Paulo pro buraco. Ao passo que ele reclama que não tem jogadores, ele coloca o Luciano titular do time do São Paulo e não mexe. Ao passo que ele reclama que não tem jogadores, tendo Pedro Ferreira no banco, por exemplo, ele coloca o Luciano no meio-campo do São Paulo e não mexe. É um técnico engessado, é um técnico que não conseguiu classificar para a Libertadores o sistema de 3 zagueiros e não mudou. Perde para a LDU lá, volta com 3 zagueiros aqui e é eliminado da Libertadores. Toma 2 do Mirassol, toma um vexame, começa o novo Paulista. De novo com 3 zagueiros, colecionando vexames como o 6-0 do Fluminense. E aí ele vai pro Campeonato Paulista e perde pro Mirassol com 3 zagueiros, tomando 3-0. Então ele demora demais pra mexer e se esconde atrás de desculpas, atrás de discursinho derrotista. Não cabe mais. Rui Costa é o cara que ficou ainda o remanescente daquela diretoria maléfica, maligna, que estava no São Paulo de Júlio Casares. Rui Costa é o último dos moicanos aí, o cara que perdeu Julián Fernandes e
também Gaston Ávila para Rosário Central. O São Paulo formalizou propostas para Juliano Fernandes e também Gaston Ávila. E aí os caras não fecharam com o São Paulo e fecharam com o grandíssimo Rosário Central. O que isso quer dizer? Que o Rui Costa perdeu a moral no mercado também. Então o Rui Costa ele tem que ser desligado do São Paulo imediatamente. Não tem capacidade de estar no São Paulo. Tudo que tem de ruim hoje, que vem da gestão de Júlio Casares, Rui Costa e Crespo carregam com eles ainda coisa do passado. Tem que se livrar dos dois imediatamente. E aí, pro lugar do Rui Costa, trazer Marcos Braz. Desde que o Marcos Braz se desliga do Remo, onde ele trouxe para a Série A, depois de ter feito um trabalho formidável no Flamengo, saiu porque o Landim saiu por questão de vencer o mandato. Landim entrou no Flamengo como presidente, levou o Braz, ganhou tudo. E o Braz fez um trabalho formidável. Landim acaba o mandato, o Braz sai junto e o Braz vai pro Remo. O Remo que não subiu para a Série A faz um século, ele chega lá agora e leva o Remo para a Série A. Então agora ele se desliga do Remo por causa de questão de tretou lá dentro, não gostou do que fizeram no Remo, ele está livre no mercado, é o cara que o São Paulo precisa, urgentemente. O Braz chegando, vem com técnico novo, vem com jogadores novos, basta uma ligação, basta um WhatsApp, o cara chega no São Paulo. Então, trazer o Braz agora é uma responsabilidade, meio que uma obrigação do São Paulo para tirar esse problema Rui Costa aí, que é um remanescente da diretoria mais danosa para a história do São Paulo Futebol Clube. O São Paulo agora ele tem a retomada, porque diante do discurso do Crespo, não tem nem o presidente, não tem o Belmonte, é coisa boa pra nós. É ruim pro Crespo, porque ele se esconde atrás de uma diretoria ruim pra não fazer o seu próprio trabalho. É a desculpinha do Casares e Belmonte ainda. Como o São Paulo já está com o Harry Macis, já trouxe o Rafinha, perdeu o Muricy, vai demitir o Milton Cruz agora, trouxe o Alan Barcelos da base para compor a equipe principal do São Paulo. É agora que nós temos que comemorar a saída de Júlio Casares, de Belmonte, de Chapecó, de Carlo Magno. O Crespo não está comemorando, ele está se amparando naqueles caras, então tem que ir embora. Só que nós, São Paulinos, estamos comemorando a reviravolta. E a reviravolta ela é tão grandiosa que agora os caras da equipe de base vêm compor o elenco principal do São Paulo. O São Paulo ganha 4 reforços imediatos. Deixa eu falar do Paulinho antes, que é uma coisa meio ruinzinha que eu vou falar aqui, é uma coisa meio triste. O Paulinho, centroavante da equipe de base do São Paulo, ele foi também apresentado para o time principal, que hoje ainda, de maneira até momentânea, é comandada pelo técnico Hernan Crespo. O Paulinho sentiu o joelho. Ele fez um exame de imagem e foi detectada uma lesão. E aí é coisa do São Paulino ficar realmente desesperado, porque o Caleri, joelho, volta agora. Centroavantes, né? André Silva, joelho, não voltou. Rian Francisco, joelho, não voltou. Dineno, que foi uma contratação nível Belmonte, nível Casares, joelho, nunca jogou. E agora nós temos o Paulinho, artilheiro da base, chega no profissional, joelho também já tá preocupante ali. Então não dá pra acreditar que o São Paulo realmente tá nessa situação. Mas pelo menos o Caleri voltou, né? E se o Crespo tivesse realmente um mínimo de qualidade, ele colocaria o Luciano pra ser banco do Caleri no máximo. Nunca meia do São Paulo, como ele fez de novo e colocou o São Paulo no buraco de novo. Agora o São Paulo de técnico Hernan Crespo, a hipocrisia é tão grande que ele fala que tem que jogar o Brasileirão, que a prioridade é o Brasileirão para 45 pontos, certo? Só que o São Paulo está brigando para não cair o Paulista. Pega o Flamengo amanhã pelo Brasileirão e vai fazer o quê? Vai colocar o time reserva contra o Flamengo, não priorizando os 45 pontos do Brasileiro, que são... é o diálogo, é a fala do Crespo, e vai colocar o time para jogar o Paulista para não cair, ou ele vai força máxima contra o Flamengo, podendo perder e não ter o time para colocar no Paulista, que ele já está brigando para não cair. É esse tipo de incompetência que não pode ser aceita no São Paulo. Não ganha do Mirassol, não ganha do São Bernardo, não ganha do São Bernardo, não ganha da Portuguesa, passa por isso aí. Fica esse limbo, não tendo como colocar o time reserva e não conseguindo colocar o time titular porque não tem competência nas suas próprias escalações e posicionamento dos jogadores, esgotando todo e qualquer tipo de jogador, seja ele veterano como o Arboleda, seja ele novato aí como o Luca, seja ele um cara do nada que chegou voando como o Marcos Antônio, nenhum consegue jogar com o Crespo e isso não é mera casualidade. O time do São Paulo, depois de perder os reforços aí que foram pro Rosário Central, ele tem o Isaac, né? Zagueiro da equipe de base que tá voando. Zagueiro artilheiro, que é o tipo de cara que já desperta
interesse do futebol europeu, mais precisamente do futebol francês, que estão acenando ali com uma proposta que farão pelo zagueiro Isaac. O São Paulo contratou o Dória, ele contratou o Tolói. Claro que o Tolói não tem condição também de jogar no São Paulo. O Dória não acho ruim não, hein? Agora, o Isaac pede passagem, não vai ter por enquanto, ele não tem espaço, ainda mais com o engessado Crespo, que é impossível, ele tem o Arboleda, o Franco, o Ferrarese, Sabino, ele tem Tolói, Dória, são 6 zagueiros que a incompetência do Crespo, junto com o Belmonte e Casares, foram montando um time repleto de zagueiros e volantes. Agora sobram zagueiros, sobram volantes, não tem grana para trazer atacante, ponta direita está faltando. Mas pelo menos o São Paulo ele consegue lançar alguns jogadores da equipe de base que serão titulares agora do São Paulo, ou pelo menos reservas direto. Um deles, o Pedro Ferreira, meia, que assim que o Crespo sair com a sua incompetência, o Pedro Ferreira passa a ser meia do time do São Paulo e talvez até brigando uma titularidade que foi deixada pelo meia Oscar. O São Paulo considera que um meia de criação é fundamental para o resto da temporada. E o Pedro Ferreira, ele volta para o time do São Paulo agora dos principais, né? Não mais na Copinha. E agora que já tinha jogado, deu assistência contra a Portuguesa lá para o Caleri, ele tem agora a chance de brilhar diante dos profissionais, diante da torcida do São Paulo, junto com o time principal. O outro é o Matheus Ferreira, o volante, que vê o Alisson saindo e abrindo mais espaço ainda naquele time de volantes ali. O Matheus Ferreira e o Pedro Ferreira, eles são fundamentais jogarem agora para o São Paulo não ter que contratar mais, mostrando que esses caras, confirmada a qualidade deles no time profissional também, além da que eles mostraram na base, o São Paulo ganha um meia e ganha um volante. Fora o Paulinho, que é um fenômeno de centroavante, que já ganhou, mas também tem o Igor Felisberto na lateral direita, que é outro jogador raríssimo, raro, faz gols, bate falta, cruzamento apurado, visão de jogo, conseguem parecer elemento de surpresa no facão, considerando a dinâmica do jogo, ele sabe fazer a leitura e ataca o espaço que a bola vai chegar. Igor Felisberto é monstruoso. Então o São Paulo agora, que já perdeu aí o Rafinha, perdeu o Igor Vinícius, ele tendo o Cédric Soares que não dá conta do recado, emprestando o Mailton de maneira inexplicável para o Fortaleza, vai contar muito com o Igor Felisberto, que compõe o time principal agora, e a coisa começa a mudar para o nosso lado. É só demitir o Crespo e o Rui Costa que o São Paulo começa a deslanchar. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado. Se você gostou, chega nesse likeão aí, tamo junto, abraço meus amigos, até a próxima, valeu!